cuida de você, que nos dá força, que nos dá graça para estarmos cada dia mais fortalecidos na presença do nosso Senhor. Por gentileza, queridos, carta aos Romanos, capítulo de número 12. Carta aos Romanos, capítulo de número 12, verso de número 6 até o verso de número 8. Amém? Verso de número 6 até o verso de número 8. Quantos encontraram, digam amém. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Amém? Oremos ao Senhor. Santo Deus, nessa noite, Pai, ó Deus, a Tua palavra mais uma vez vai ser, Deus, semeada aos corações, vai ser lançada aos corações. Leva-nos, meu Pai, à compreensão das verdades da Tua palavra, meu Pai, para que possamos, Senhor Jesus, trilharmos, ó Deus, segundo a Tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, Deus, e que o Teu nome seja glorificado. Leva-nos à compreensão da Tua palavra, em nome de Jesus. Podeis assentar, glorificando ao Senhor, amém? Queridos, lembrando a igreja que sexta-feira estaremos aqui na nossa palestra para casais. Sexta-feira, às 19 horas da noite, 7 horas da noite, missionária Patrícia e o Anda estarão ministrando aos casais e será uma bênção e você não pode ficar de fora. Ah, pastor, mas meu esposo está trabalhando. Vem você. Ah, mas a minha esposa está trabalhando. Venha, né? O importante é que o casal esteja aqui juntos. Mas se não der para um estar, que o outro esteja aprendendo e fortalecendo o seu lar, a sua família. Amém? É necessário lembrar que para participar precisa fazer inscrição. Procure a missionária Evelyn, né? Esteja passando o seu nome, porque nós precisamos ter um controle, né? Um controle de dados ali para poder estarmos preparando tudo que vai ser preparado aqui para esse dia. Amém? Sábado pela manhã, às 9 horas da manhã, consagração na direção das irmãs, né? Estarão aqui adorando a Deus, buscando a Deus em oração. Então vem orar também. Saia da sua casa, os pastores, né, que puderem estar aqui, os obreiros, os líderes e toda a igreja está convidada e convocada a estar orando ao Senhor. Amém? Sábado pela manhã, às 9 horas da manhã. No domingo pela manhã, escola bíblica, que está sendo uma bênção, 8h30 da manhã, né? E 9 horas iniciamos com a aula e as turmas, amém? E à noite, nosso culto de missões, com a liderança de missões, né? Temos um pregador internacional, o pastor Luciano, ele estará aqui conosco. O pastor Luciano, hoje, ele faz um trabalho missionário em Portugal, faz um trabalho missionário, ele está na Alemanha, Portugal, Itália. Então toda aquela região da Europa ali, hoje o pastor Luciano está ali atuando com um trabalho missionário, né? E está sendo uma bênção, né? E ele vai estar conosco, já estive com ele esses dias, e ele já está no Brasil, estará conosco aqui e vai ser uma bênção. Então convide seus amigos, vizinhos, parentes, vamos evangelizar também os nossos de casa e aqueles de fora também, né? Então convide para estar conosco, culto de missões, dia 23/11, domingo próximo, será uma bênção. Você pode dizer graças a Deus? Glória a Deus. Dizendo isso, queridos, né? Dito tudo isso, vamos agora nos ater à palavra de Deus. Hoje, queridos, nós vamos dar continuidade à exposição de Romanos, capítulo de número 12, verso de número 6 até o verso de número 8. Nós começamos na quarta-feira passada, só que como é um texto muito profundo, né, muito extenso, nós não conseguimos fazer a conclusão, mas hoje nós vamos estar caminhando, né, para finalizarmos essa segunda parte, amém? Vamos lá. Paulo, escrevendo à igreja que está em Roma, ele tem como objetivo ir à igreja, para que a igreja o envie com
como um objetivo missionário, para pregar aos quatro cantos da terra e até os confins da terra. Porque o objetivo de Paulo era ir até Roma, que era a capital do império, para ali ser enviado, né, para o extremo ocidente da época, que era a Espanha. E ali ele se apresenta, ele lança essa carta para poder se apresentar à igreja que estava estabelecida ali na potência, que era Roma, e dali os irmãos mandarem ele, né, até a Espanha, para ele estar indo propagar o evangelho. Voltando da sua terceira viagem missionária, Paulo escreve essa carta à igreja estabelecida ali em Roma, né? E essa carta era uma carta de apresentação. Era como se Paulo estivesse escrevendo essa carta e falando: ó, eu estou me apresentando porque eu estou indo até vocês, eu estou chegando aí, então deixa eu já enviar uma carta me apresentando quem eu sou, quais as minhas intenções. E nessa carta que Paulo escreve, meu irmão, ela é a carta que é a espinha dorsal do evangelho. É onde Paulo sistematiza todo o evangelho. E dentro dessa sistematização, nós vemos que através dessas verdades, Deus levantou grandes homens na história para poder levar a palavra de Deus com verdade, com coragem, com ousadia, entendendo o objetivo do evangelho. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que Martinho Lutero, lendo o capítulo de número 1, ele vai ver lá que Paulo escreveu que se descobre a justiça de Deus de glória em glória, de fé em fé, porque está escrito: o justo viverá pela fé. Então ele se converte ao evangelho através dessa mensagem. E Paulo, ele tem esse objetivo de pregar o evangelho, de mostrar as verdades. E nessa primeira carta, nessa primeira parte da carta aos Romanos, porque a carta ela é dividida em duas partes. A primeira parte vai do capítulo de número 1 até o capítulo de número 11, onde Paulo vai trazer questões doutrinárias, questões de ensino à igreja, né? E começando a segunda parte, né, que vai do capítulo de número 12 até o capítulo de número 16, Paulo agora vai demonstrar as questões práticas da carta, né? Qual é o nosso objetivo? Ele vai começar dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão que há em Cristo Jesus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo começa essa carta já chamando a igreja a uma responsabilidade de entregar a vida, não pela metade, mas a vida por completo, porque o nosso culto não pode ser um culto pela metade. Nós viemos entregar um culto completo ao nosso Deus. Nós viemos entregar uma verdadeira adoração, porque a palavra de Deus diz que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E eu tenho quase certeza que eu e você veio nessa noite adorar ao Senhor. Amém? Agora eu tenho toda certeza, porque a igreja confirmou. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, essa segunda parte, Paulo começa nos convidando a prestar esse culto de adoração a Deus. E quando ele chega no capítulo de número 6, ele vai dizer agora que de modo que tendo diferentes dons. O que é dom, pastor? Dom é presente, dom é uma dádiva. Dom é algo que Deus nos deu para que nós possamos fazer a obra de Deus com excelência. São armas espirituais, são dádivas de Deus para as nossas vidas, para nós sermos efetivos no reino de Deus. É como se fosse um presente para um soldado ir à guerra. Um soldado que estava sem uma espada, e chega alguém e fala: ó, toma essa espada porque você vai precisar dela. E agora aquele soldado tem uma ferramenta para lutar contra o inimigo. É como se o soldado tivesse faltando um escudo, e chega alguém: ô, toma um escudo aqui, porque você vai precisar desse escudo. E agora é mais uma ferramenta para nós batalharmos na nossa vida espiritual. Então, que possamos revestir de Deus. Paulo, ele vai dar esse exemplo escrevendo aos Efésios, né, dessas armaduras espirituais, e que eu e você venhamos estar revestidos dessas armaduras para combatermos o bom combate da fé. Mas Cristo foi aos céus, a palavra de Deus diz, e Ele distribuiu dons aos homens. Ele nos deu dons. Então Paulo começa a dizer que de modo nós temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada.
Então, dom não é um mérito, não é porque eu tenho um talento diferente, né, ou diferenciado de outra pessoa, porque eu sou melhor do que outra pessoa. Não, meu irmão. É segundo a graça. Dom é uma bondade e misericórdia de Deus para as nossas vidas. Não é para minha autopromoção, não é para dizer que eu sou melhor do que ninguém, é para dizer que o meu Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso, e a misericórdia dEle nos alcançou, porque graça é favor imerecido. Eu não merecia, mas Ele, por bondade e por misericórdia, me deu ferramentas para mim trabalhar na obra dEle. Amém? Então isso é dom, segundo a graça que nos é dada. Aí Paulo vai começar a tratar sobre esses dons. Primeiro dom, o dom da profecia. E nós entendemos que a profecia, né, a profecia, ela é recebida de Deus através de uma mensagem que é passada. A profecia é quando nós recebemos algo da parte de Deus e transmitimos às outras pessoas. Então, a profecia traz uma palavra, nós trazemos uma palavra da parte de Deus para outra pessoa. Exemplo de homens que eram profetas na Bíblia: Ágabo, Silas, Judas, né, o próprio Paulo, homens que profetizavam a palavra de Deus. Lá no capítulo do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, verso 1, capítulo do Atos dos Apóstolos, ou também Atos da Igreja, né, que nós possamos assim denominar. A palavra de Deus diz, capítulo de número 13, verso 1: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas. A igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas. Quem eram esses profetas? E doutores também, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, né, Cirineu e Manaé, que foram criados com Herodes o tetrarca e Saulo. Então, aqui estavam profetas, homens de Deus, que levavam a mensagem de Deus e estavam ali entregando, levando a palavra de Deus com autoridade, com ousadia, porque profecia é ensino, é demonstração das verdades bíblicas de Deus aos corações. É a palavra profética que entra, que cura, que restaura, que te confronta, que te muda, que te transforma, através de uma palavra profética. Amém? Então, a grande questão que nos leva a colocar, a distinguir o que é a profecia, o que é a profecia, como é que a profecia ela é tida no Novo Testamento, ou o que o profeta faz, qual é a função do profeta. Eu acho melhor até nós começarmos a dizermos o que o profeta não fazia. Primeiro, não predizia o que Deus ia fazer para finalizar o plano da salvação. O profeta no Novo Testamento não era como o profeta no Antigo Testamento, porque o profeta no Antigo Testamento, ele estava sempre profetizando o Cristo que viria, sempre profetizando sobre a salvação, sobre o que Cristo ia fazer, né? O plano salvífico de Jesus na cruz. Então ele tinha essa função de levar esse plano salvífico, demonstrando as profecias messiânicas, que mostraria que Cristo viria para resgatar, né, a humanidade. Então, como os profetas do Antigo Testamento, eles tinham essa função, mas os profetas do Novo Testamento, agora eles têm a função de apontar o próprio Cristo, mas agora não sobre um plano de salvação, porque o plano de salvação já estava estabelecido, o plano de salvação foi concretizado. Agora, os profetas do Novo Testamento, eles têm como profecia levar a mensagem de Jesus para arrependimento, para transformação, para mudança de vida. O próprio João Batista, a mensagem dele era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, Jesus dizendo, e credes no Evangelho. Então a mensagem deles era uma mensagem de arrependimento. E Jesus sendo o profeta de Deus. Aí lá em 1 Coríntios, capítulo de número 14, verso 3, vai dizer: mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Meu irmão,
O que profetiza, ele fala a quem? Aos homens. E a profecia, ela tem essas características. Quais são, né, as características da profecia? Ela é 1 Coríntios, capítulo de número 14, verso 3, né? 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. As características da profecia é edificar, é exortar e também consolar. Por isso que a profecia é a mensagem de Deus ministrada aos corações, com o objetivo de exortá-lo, né, de confortar, né, de consolar os corações e de trazer paz, clareza, edificando cada vida e cada coração. E como nós fazemos isso? Através da mensagem exposta. A mensagem de Deus ensinada, mas através de uma revelação divina, dado em cada momento, para que a igreja seja fortalecida, cuidada, sarada, né, e cheia da graça e da sabedoria de Deus. Atos dos Apóstolos também, capítulo de número 15, verso 32. Olha o que a palavra de Deus diz. Depois Judas e Silas, que também eram profetas. Quem era profeta? Judas e Silas. Exortavam e confirmavam os irmãos com muitas palavras. Como é que Paulo e Silas, ou melhor, Judas e Silas tratavam com os irmãos, com a igreja? Como é que Judas e Silas diziam, né, a verdade de Deus? Eles exortavam e confirmavam os irmãos com muitas palavras. Eles recebiam a orientação de Deus através da palavra e fortalecia a igreja, os irmãos, dizendo: ei, não olhe para trás, não retroceda, vão avante, Deus está chamando vocês para irem e fazer discípulos, e entregar o melhor a Deus. Então eles levavam essa mensagem de forma profética às vidas e aos corações. Amém? Então qual a diferença? Porque aí fica uma linha muito tênue, né? muito próxima do profeta e do mestre. Porque se o profeta também ensina, exorta, qual é a função do mestre, né? Então vamos exemplificar para distinguir a função do profeta e a função do mestre. Primeiro, o profeta não se preparava. O profeta, ele não tem uma mensagem pronta, preparada. Ele era aquele que era tocado, movido pelo Espírito Santo com uma mensagem às vidas e aos corações, né? É como se o Espírito Santo de Deus nos usasse com uma graça especial para levarmos uma mensagem a cada irmão, a cada coração nessa noite. É como se Ele nos movesse para poder trazer as verdades de uma necessidade da igreja. Eu creio que nessa noite a Emily foi usada como uma profeta de Deus, né? Essa música que ela trouxe, que ela cantou, que ela louvou a Deus, foi uma música, né, direcionada pelo Espírito Santo para tratar corações, para curar corações, para entendermos que nós vivemos por causa dele. Quem nos motiva é ele, quem nos faz ir adiante é ele. Então é uma mensagem profética. Amém? Então, essa mensagem profética, ele não se preparava para entregar a mensagem ao povo. Agora o mestre, a diferença, que a Bíblia vai falar também, que são aqui uma das características dos pastores, é pastores e mestres. Porque a função do pastor também é ensinar. Ele tem a atribuição de ensinar a igreja, de ensinar as pessoas. Então, qual é a função? O que diferencia? O mestre, ele já ensina constantemente a igreja, sempre preparando para essa tal função. Então é aquela pessoa que se debruça ao conhecimento, à aprendizagem. Ele vai lá em questões difíceis de lidar, ele vai lá no grego, ele vai lá no hebraico, no aramaico, ele vai ver as concordâncias bíblicas, ele vai fazer toda uma preparação, ele vai destrinchar os textos para trazer as verdades à igreja, de forma clara, de forma que você compreenda, de forma que você entenda o que a palavra de Deus quer dizer. Amém? Então, esse é o dom do profeta. Então, cuidado, querido, cuidado. Até os profetas do Antigo Testamento,
nós vamos ver que eles agiam de forma coerente com a vontade de Deus. Quando nós olhamos, e eu dei até esse exemplo na quarta passada, mas eu acredito que é bom voltar a esse exemplo novamente. Quando nós olhamos para um profeta chamado Natã, que ele chega diante de Davi e diz para Davi: Davi, você está em pecado, Davi. Mas Natã não chegou já apontando. Natã, ele sabia, Deus já tinha revelado para Natã que Davi tinha feito algo ruim diante de Deus. E como é que Natã reage? Natã chega diante de Davi e diz: Davi, vem cá. Davi, eu quero falar com você. Davi, deixa eu te contar uma história, Davi. Davi, existia um certo homem que ele tinha uma ovelhinha, e era a única ovelhinha, e ele cuidava dela, Davi. Ele andava com ela, era quem ajudava na casa deles. Davi, veio um outro homem que tinha várias, e esse homem, ele pegou a ovelhinha daquele outro e tomou para si. Davi, e matou aquela ovelhinha, e fez mal àquela ovelhinha, e tomou aquela ovelhinha do outro. Davi, o que esse homem merece, rei? Rei, o que esse homem merece? E Davi, já sensibilizado com a história, diz para Natã: ele merece a morte. E Natã diz: pois esse homem, Davi, é você. Pois esse homem, rei, é você. Um profeta confronta um rei. E Davi, naquele momento, ele reconhece que ele era pecador e se lança aos pés de Cristo. Rasga suas vestes, porque ele tinha pecado. E Natã falou: ei, você tomou a mulher de Urias. Você matou Urias. Ei, Davi, você fez um pecado gravíssimo diante de Deus. E aquele rei entendeu e se converteu. Então, querido, profecia, ela vem para nos exortar, para nos orientar, e para que eu e você sejamos conduzidos aos trilhos da palavra, do evangelho, da verdade de Deus para as nossas vidas, amém? Então finalizamos profecia, e entramos rapidamente em diaconia, que agora é um outro dom. Olha o que Paulo vai dizer, capítulo de número 12, verso 6, Romanos 12, 6. Ministério da diaconia, que também é conhecido pelo ministério do ensino, ou melhor dizendo, o ministério do serviço, né? É o ministério do serviço, do ensino é o mestre. Então, do serviço é a diaconia. Por isso que existem os diáconos na igreja. Para quê? Para servir. Ah, mas quem serve é só o diácono? Não, meu irmão. Toda a igreja. Todos nós somos servos. Todos nós somos diáconos. Todos nós somos obreiros. O que o obreiro faz? Trabalha. Obreiro trabalha. Ah, pastor, mas eu não sou obreiro. Meu irmão, tu não foi chamado para ser ocupador de banco, não, de cadeira. Você tem um ministério. Você é servo de quem? De Deus. E se eu sou servo de Deus, eu faço as coisas que é relacionado ao meu Senhor. Então eu sirvo lá na minha escola, eu sirvo no meu trabalho, eu sirvo aonde Deus me estabeleceu, porque eu sou servo de Deus. Por isso que eu falo de Deus, eu proclamo as verdades de Deus, eu sirvo na igreja, eu sirvo fora da igreja, mas tudo que eu faço é para a glória de Deus, porque eu sou servo dele. Amém? Então servo que não serve não tem utilidade. Amém? Tem um pastor que ele diz o seguinte, que a igreja ela é, presta atenção nisso, querido. A igreja é o ajuntamento dos pastores. A igreja é o ajuntamento dos obreiros, da diaconia. As ovelhas não estão aqui. Você lembra quando Jesus fala sobre isso? Lembra que Jesus, quando ele viu uma multidão dispersa, de pessoas que queriam seguir a ele, mas elas estavam dispersas, e Jesus se compadece, ele olhando daquele monte, ele se compadeceu da multidão, e ele olhou para aquela multidão, e a palavra de Deus diz que ele teve compaixão deles, e Jesus disse: ei, grande é a seara, mas pouco são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que envie
os ceifeiros. E o que é ceifeiro? Grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que envie os trabalhadores. Então, meus irmãos, as ovelhas, elas muitas das vezes não estão aqui dentro, elas estão lá fora. E eu e você hoje somos os filhos de Deus, os trabalhadores que nos convertemos, que nos voltamos a Deus, que amadurecemos, que crescemos espiritualmente, para agora ir apacentar as ovelhas, chamar as ovelhas para dentro do rebanho, para apacentar as ovelhas de Cristo. Jesus, quando vai ter com Pedro, diz para Pedro: Pedro, tu me amas? Ei, você ama Jesus? Você ama Jesus? Sabe o que é que Jesus fala para você nessa noite? Apacenta as minhas ovelhas. Ei, você ama Jesus? Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Então qual é a função minha e sua na igreja, querido? Apacentar as ovelhas de Cristo, cuidar do rebanho de Cristo, trazer aqueles que estão lá perdidos, desgarrados, e falar: ei, aqui é a cura, aqui é a salvação, aqui é a transformação, aqui é uma vida nova, aqui você vai ser bem tratado em Cristo Jesus, sarado das mazelas, sarado dos carrapichos que o mundo colocou em você, porque em Jesus nós temos a cura, em Jesus nós temos a salvação, e nós somos mordomos, despenseiros, servos, como a palavra de Deus nos chama. Amém, igreja? Você está entendendo isso? Só que muitas das vezes a gente quer ser ovelha, e Deus já nos chamou para estarmos fazendo, servindo na obra de Deus, mas nós queremos trazer demanda de ovelha. E aí, meu irmão, haja pastores para cuidar de demanda de ovelha, porque ovelha não enxerga muito bem. Ovelha, se você deixar sozinha, ela se perde. Ovelha é um perigo sozinha. Mas Jesus nos fala para irmos buscar as ovelhas perdidas e trazê-las para o aprisco. Amém? Então, queridos, essa é a nossa função. Então, a diaconia é o serviço prestado a outra pessoa. É quando eu me importo com o outro. Ei, meu irmão, presta atenção nessa frase. Pessoas valem mais do que coisas. Pessoas são mais importantes, Isaac, do que coisas. Coisas passam. Coisas são transitórias. Ei, meu irmão, coisas não têm sentimentos, coisas não te levam a lugar algum deste mundo. Mas pessoas, elas vão para a eternidade. Elas vão morar com você no céu, ou perecer eternamente. Pessoas são mais importantes do que coisas. São criaturas de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. E nós devemos nos sensibilizar. Hoje eu estive em um velório, um enterro de um pastor que se desviou, que por um tempo se perdeu do caminho. Mas antes da sua partida, Deus o trouxe novamente, voltou aos caminhos de Cristo, e Deus o tomou para si. Ei, querido, uma alma foi a Cristo, mas uma alma foi levada para casa. E nós devemos dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor nos fez trilhar com essa pessoa, e ela foi salva, liberta, curada, e está com o Senhor. E nós devemos, meu irmão, se importar. Imagina, se parte sem a salvação, se parte sem Cristo. Nós estamos aqui ainda nessa terra, e Deus nos chamou para ir ao mundo e propagar o evangelho dele. Vão lá, é uma ordem. Eu vou dar uma ordem a vocês: ide por todo o mundo, é o que Jesus nos fala, e pregai o evangelho a toda criatura. E o evangelho, meu irmão, é o único que pode salvar o homem, é o único que pode libertar o homem. Se você se importa de fato com pessoas, vai ao mundo e pregue o evangelho. Amém? Glória a Deus. Então é o ministério da diaconia. Faça isso. Então Paulo chama a dizer: ei, se o ministério seu seja em... Volta o 6, por gentileza, verso 6. Paulo vai dizer: se é profecia, haja ela segundo a medida da fé. Aí, se é em ministério, seja em ministrar. Então, palavra ministério está relacionada à diaconia. É um presente de Deus.
que também vem da palavra grega chamada charisma, né? Para servir um propósito divino e não um mérito humano. Então é o dom de ajudar, de cooperar, de contribuir para aliviar o sofrimento dos necessitados. O de ministério, eu vou estar me dedicando para cooperar, para contribuir, para ajudar aqueles que estão padecendo, que estão sofrendo. Então, se é ministério, seja em ministrar. Faça, dedique, se empenhe em ministrar, em cuidar, em ajudar, em estender a mão, em ser um diácono, de fato, na casa de Deus, na sua vida, servindo a Deus em tudo. Aí Paulo vai no terceiro, agora o dom do ensino. Você lembra que eu falei do dom do profeta? O profeta é aquele, usando o exemplo, que o profeta é aquele que não preparou, mas ele tem a palavra de Deus no seu coração e ele começa a trazer palavra. Só que no decorrer da palavra, Deus vai dando mensagem que a igreja tem uma necessidade de ouvir, pessoas específicas têm uma necessidade, e aí Deus vai dando aquela mensagem, revelando aquela mensagem. Mas o dom do ensino, ele é aquele dom que primeiro, eu estudei, eu me organizei, eu pensei, eu busquei fontes, eu preparei, para que agora eu pudesse trazer à igreja o melhor. Então é fazer, olha o que a palavra de Deus fala, se é ensino, haja dedicação. O que é dedicação? Dedicação é esmero, é me debruçar, é cavar os textos, é destrinchar o mais profundo dos textos, para poder trazer um alimento consistente para a igreja, não uma sopa rala, mas um alimento sólido, que vai nutrir as vidas, os corações, e você vai ficar fortalecido em Deus. Isso é um ensino, é o que o ensino faz conosco, o ensino da palavra de Deus. Quando você ouve uma mensagem, meu irmão, bem organizada, uma mensagem bem estruturada, tem início, meio e fim, e ela traz verdades para a tua vida, aquilo ali te fortalece, aquilo ali te ajuda, aquilo ali te motiva a servir, a ser fiel, a entregar a sua vida por completo a Deus. Então, meu irmão, que se o teu dom que Deus te chamou seja ensinar, faça com profundo esmero, com uma profunda valorização, faça isso de todo o teu coração. Pessoas que têm este dom têm facilidade em explicar e expor conceitos complexos de maneira acessível. Sabe quando você pega lá genealogias, quando você pega o tabernáculo, o livro do Levíticos, como eles faziam os trabalhos, tu começa a ler aquilo ali, meu irmão, dá um sono. Quem já leu a Bíblia aqui, toda nessas questões? Tu chega ali, Crônicas, os livros ali das histórias também, tem pontos ali que a gente fica meio perdido, em Levíticos, e assim a gente não entende muito bem, meu irmão. Mas Deus dá homens, dons, para poder trazer as verdades de Deus. Uma mensagem que você acha que não vai dar nada, uma pessoa começa a falar e depois faz todo sentido na palavra de Deus, trazendo verdades complexas para que eu e você entenda ela de formas simples, de forma tranquila, ajudando os irmãos a crescer na fé. E para que é esse dom de mestre? Para ajudar os irmãos. Para que o dom de ensino? Para ajudar a igreja a você entender as verdades bíblicas para mim e para a sua vida, para que nós não venhamos cair no erro, mas venhamos estar firmes e constantes na presença de Deus, porque a palavra de Deus diz: errai-vos por não conhecer as Escrituras. Por que nós erramos? Porque não conhecemos, porque não procuramos conhecer, e por isso que Deus dá dons aos homens de ensinar aqueles que são neófitos na fé, aqueles que ainda são infantis na fé, aqueles que ainda estão no leite materno da fé, para podermos crescermos. Amém? Atos, capítulo de número 17, verso 2. Olha o que Paulo fala. Ou melhor, aqui fala sobre Paulo, mas quem escreveu o livro do Atos foi Lucas, O livro do Atos foi Lucas que escreveu. Mas olha só o que essa passagem nos diz. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E
por 3 sábados, disputou com ele sobre as Escrituras. O que é disputar, meu irmão? Disputar é ensinar. Disputar é, ei, vem cá, vocês entendem dessa forma? Deixa eu mostrar para vocês o que de fato a palavra de Deus quer dizer. E Paulo disputava, ensinava, né, na sinagoga, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Alguns deles creram e juntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Tá certo. E não poucas mulheres principais. Olha só, querido, um dom que Paulo tinha, o de ensinar. Ele estava ali disputando, ou seja, ensinando, demonstrando. Alguns falavam, ei, mas como é que é isso? E Paulo ensinava, mostrava as verdades. E ali aqueles homens eram instruídos nos caminhos de Cristo. Então Deus nos chamou também, querido, para irmos e pregarmos o Evangelho. E Ele nos deu dons, capacidades para nós levarmos a mensagem com ousadia, com firmeza. Então, que possamos buscar os dons excelentes. Amém? Você pode dizer um amém? Vamos lá ao quarto dom. O quarto dom que Paulo fala está no capítulo 8, é o dom de exortar. E Paulo diz, use esse dom em exortar. Ei, se você tem dom de exortar, use para exortar. E o que é exortar, pastor? Um dos dons espirituais mencionados na Bíblia que capacita pessoas a aconselhar. Exortar não é brigar não, querido. Exortar não é chamar a igreja a advertir a igreja. Está mais ligado ao dom do profeta, né? O advertir, o confrontar, está ligado mais ao dom do profeta. O exortar é aquele que aconselha, aquele que tem palavras de sabedoria, aquele que Deus, que ele é mais na dele, meu irmão, mas quando ele chega no cantinho e começa a conversar com você, Deus usa essa pessoa, e essa pessoa vai te trazer verdades que eu e você precisamos melhorar, né? Então ele consola, ele encoraja, ele motiva outras pessoas, especialmente em momentos difíceis. Ele vai chegar com a palavra de Deus para a tua vida e vai te motivar, vai te ajudar. Ei, aquela pessoa, meu irmão, que não tem como você estar triste do lado dela, mas ela sempre te põe para cima, para falar, ei, tu é filho de Deus, Deus tem o melhor para a tua vida, Deus quer fazer sobre a sua vida algo maravilhoso, grande, especial. Basta que nós possamos nos dedicar mais a Ele, sermos fiéis a Ele. Então essa pessoa vem nos exortando a estarmos cada dia mais próximos de Cristo. Então é o dom do exortar. Ela ajuda outras pessoas a superar desafios, fortalece sua fé e avança no caminho espiritual. Então, querido, que possamos deixar as línguas ferinas de lado. O que é uma língua ferina? É aquela língua que não para, meu irmão, para poder machucar alguém, que não pensa em ferir, que não pensa em jogar a pessoa, né, em cada dia mais para baixo, né, cada dia mais para o buraco, afrontando, né, trazendo, na verdade, vontades humanas, vontades que são de destruição do outro e não de fortalecimento, mas que possamos procurar os dons de Deus de exortar, de aconselhar, de ter uma língua voltada para dizer as grandezas de Deus, para abençoar o nosso irmão e não para ferir os nossos irmãos, mas para encorajar a sermos melhores, a sermos fiéis e irmos todos caminhar com Cristo, fazendo e entregando a nossa vida por completo. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Então é o dom de encorajar, motivar. Aí esse dom aqui, ele é mais difícil, né, a gente achar no geral. Lógico que sempre existe, mas esse dom ele é mais complicado. É o dom, é o dom de repartir, ou também o dom de contribuir, né? Ele é o dom de contribuir.
A pessoa com este dom se alegra em compartilhar seus recursos com os outros. Ei, meu irmão, imagina cair o teu salário hoje, tu pegar o teu salário. Celino, metade do meu salário é teu. Meu irmão, não é fácil não, né? Abrir o bolso, meu irmão, dói, né, irmã Domingos? De vez em quando a gente tem os nossos compromissos, né? Mas sabemos que não é fácil, especialmente com os necessitados, aqueles que trabalham para divulgar a fé, sem esperar nada em troca, fazendo por amor a Deus. Sabe aquelas pessoas que têm o dom, meu irmão, de ajudar o outro, o dom de compartilhar. Tudo que ela faz é pensando nos demais. Às vezes ela abre mão da sua vida dizendo: ei, eu vou cuidar de pessoas, eu vou fazer o melhor para Deus, eu vou entregar tudo, porque Ele me deu tudo. Sabendo, meu irmão, que esse dom de contribuir, ele é um dom assim, diferenciado ao natural, ele vai além. Porque todos esses dons aqui, queridos, da palavra de Deus que Paulo está falando, é um dever do cristão. Presta atenção nisso, todos esses dons é um dever do cristão. Só que tem pessoas que Deus vai dar esses dons de forma mais contundentes. Porque a palavra de Deus diz que o fruto do Espírito está em nós. O Espírito Santo habita em nós. E esses dons são dons do Espírito. Ele está dentro de você e Ele te dá dons. É Ele que exerce os dons, né, nos faz exercer esses dons em nossas vidas. Amém? Amém, igreja? Então, a pessoa com esse dom de compartilhar, ele vai fazer tudo sem esperar nada em troca. Ele vai fazer por amor a Deus. Exemplo disso na palavra de Deus, Gaio, em 3 João. Não precisa abrir não, mas está lá em 3 João. Gaio, ele era um homem hospitaleiro, contribuinte. Ele recebia os missionários na sua casa. Ele hospedava, ele cuidava, ele dava alimento, tudo que ele tinha ele distribuía, de forma que ele era totalmente voltado para servir a obra de Deus. Ele era um homem de vários recursos, de muitos recursos, que Deus o abençoou, mas todos os recursos dele, ele convergia em cuidar da obra missionária, da obra de Deus. Que possamos abrir os nossos corações e cada dia mais investir na obra de Deus, sabendo que todos esses dons é necessário para que nós possamos contribuir para que o reino de Deus avance. Amém? Aí Paulo vai no 6º dom, que é o dom de presidir, né? Aí está lá: façam com liberdade o que preside com cuidado. E ele nos dá uma advertência: quem preside, que presida com cuidado. E qual é o dom de presidir? É o dom espiritual da liderança. É aquele que conduz a igreja. Hoje nós estamos de uma função de presidir a igreja. Os pastores dessa igreja, eles presidem a igreja. Os obreiros ajudam a presidir a igreja. Os líderes também estão aqui tendo essa função de estruturar, organizar, liderar a igreja. É que capacitam o indivíduo a guiar, organizar, administrar, especialmente no contexto da igreja. Esse dom ele já está mais ligado às funções eclesiásticas, ao cuidado da igreja, ao cuidado dos irmãos, aos trabalhos, aos eventos, às organizações que devem ser feitas. Então, o que preside, tenha cuidado. Cargo de liderança, cargo de posição, são cargos perigosos. Cuidado, cuidado, é o que a palavra de Deus nos orienta, é o que Paulo está orientando a igreja. Essa habilidade envolve definir metas, comunicar propósitos e orientar pessoas a trabalhar juntas para alcançá-los. É um dom de administração e governo que requer diligência, cuidado, responsabilidade para servir, não para obter poder. Já viu aquelas pessoas que querem presidir para status? Para falar, eu mando em todo mundo? O presidir aqui nunca foi isso. O presidir aqui é servo de todos. Sabe aquele que preside a todos? Ele vai lá, pega o baldinho e começa a limpar o pé deles. No meu reino é o seguinte. O maior de todos sirva o menor.
o maior de todos, presida com cuidado, com zelo, com dedicação, porque nós não estamos cuidando, né, de qualquer pessoa, nós estamos cuidando dos filhos de Deus, das meninas dos olhos de Deus. Então faça com cuidado, amém? O dom de administrar de governo, relacionado ao dom de administração e governo, a pessoa com este dom guia a igreja, sendo um timoneiro em momentos difíceis. Lembra, querido, que eu falei para os irmãos que igreja, muitas pessoas têm a imagem da igreja totalmente equivocada. É como se nós estivéssemos dentro de um ônibus, o pastor aqui, o Ezequias, fosse o motorista, e a missionária Hilda, que é a tesoureira, fosse a cobradora. Nós olhamos a igreja nessa perspectiva, a igreja nunca foi essa perspectiva. Nós não é que mandamos, não. Ei, igreja é um barco, onde tem um timoneiro. Só que é um barco a remo, onde todos estão remando, onde todos estão se esforçando, se dedicando, entregando o seu melhor. Então, a visão de igreja está mais ligada nessa perspectiva, onde tem um timoneiro. O timoneiro é aquele que guia, é aquele que fala: ei, nós devemos ir para a direita, ei, nós devemos ir para a esquerda. Então, o presidir aqui é aquela pessoa que fala: ei, vamos por aqui, porque a palavra de Deus nos diz para caminharmos por aqui. Ei, não vamos por ali não, porque aquele caminho ali vai nos levar a desmotivar na fé, vai fazer com que alguns caiam do barco. Ei, vamos por esse caminho. Então a igreja vai caminhando, indo no caminho, em direção, navegando, até chegarmos no céu de glória, amém? Então essa é a função do presidir. É um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, para conduzir a igreja, amém? Sétimo lugar, olha o que Paulo fala, para fechar: